Bom dia, segunda-feira, dia 17 de fevereiro, a Lua está transitando no signo de Libra e vai ter um aspecto bem legal com o Sol hoje, mas vamos relembrar desde ontem como tudo aconteceu. Com a Lua em Libra, a Lua ingressou em Libra no sábado, mas ontem à noite, ali no meio da noite, 19h36, chegou um aspecto de quadratura com Marte, meio chato, né, porque Marte está ainda retrógrado ali no signo de Câncer. É uma quadratura enroscadinha, meio chatinha mesmo, né, e dificultando aí o impulso para as iniciativas e tal. Só que aí a Lua foi se afastando dessa influência, continua se afastando dessa influência ao longo da manhã e da tarde e uma parte da noite da segunda, mas está aumentando a influência do trígono com Sol, que vai ser às 20 horas e 24 minutos no horário de Brasília. E por isso, então agora durante a manhã a gente já não sente tão forte o efeito dessa quadratura de ontem, porque já está bem leve, né? Bom, poderia ser até bem legal esse trígono para as posições de liderança, se o Sol não tivesse ali no finalzinho de Aquário, ele está bem no finalzinho, gente. E no signo onde ele tem uma debilidade do detrimento, e onde a Lua está é a queda do Sol também, né? Uma outra debilidade, né? O que vai tirando um pouco do sentido de prosperidade e os benefícios de liderança também desse trígono, mas está longe de ser uma influência de mau humor, contrário, o trígono é um aspecto muito bom e é um trígono do ar, então nós vamos sentindo bastante facilidade ao longo de toda a segunda-feira no que diz respeito à interação, à troca, então para reuniões, para conversas, negócios é até bem legal, só tenha atenção aos excessos, né, assim, por exemplo, no sentido de risco, não é muito interessante para comprar um risco. Se você tem posição de liderança, é legal, você vai perceber aí alguma espécie de facilidade durante esse momento. Mas de qualquer forma, o clima é muito agradável mesmo para segunda-feira. A Lua vai ficar fora de curso uma horinha, gente, tá? Bom, a Lua deixa Libra ali às 21h19, ingressa no signo de Escorpião. E quando a Lua está em Escorpião, vai mudar um pouquinho o clima, já não é assim tão leve, né? O Escorpião é um signo fixo, é um signo da água, é o ponto da queda da Lua, então a gente vai sentindo um aprofundamento. A partir desse momento, o que fica mais favorável são os estudos, as pesquisas, as leituras, interpretações também, o processo abstrato e assim aprofundar nas coisas mesmo, né? Se você tiver que lidar com informações muito cheias de detalhes, tiver que estudar algum tema muito específico, pode ser bem interessante, né? Bom, a Lua transitando em Escorpião tem um clima um pouco mais complexo. Então, tira a velocidade, né? Já não é um clima assim descontraído e nem rápido, porque tem a frieza da água aqui, né? E também é um signo fixo, mas acaba sendo bem interessante para esses estudos, né? Para pontos assim de detalhes. Não é uma influência muito boa para conversa também, ela é um pouco melhor para observação, tá? Mais fechada, né? Ela é mais in. Quando a Lua ingressa em Escorpião, ela já começa a se aproximar de um aspecto de trígono a Mercúrio. Mercúrio ingressou em Peixes na semana passada e vai aumentando ainda mais essa característica criativa, abstrata também, interpretativa e profunda. Então, qualquer tipo de atividade que dependa de interpretação, por exemplo, um trabalho com símbolos, com imagens, por exemplo, pode ser bem legal, né? Com idiomas também, estudar idiomas, né? Pode ser bastante interessante. Apesar de ser um trígono que vai acontecer entre a Lua e Mercúrio, como a Lua está em Escorpião e Mercúrio em Peixes, isso não é exatamente favorável para conversas, são signos mudos, né? Na astrologia a gente associa essa classificação a Peixes e o Escorpião. Então, para diálogo, para eloquência, para comércio, assim, não é das melhores configurações. Mas para o processo analítico, sim. Então, dentro de um negócio é o momento de analisar a proposta, né? O contrato, aí pode ser interessante, tá? Mas o trígono entre a Lua e Mercúrio vai ser perfeito só amanhã lá no meio do dia, tá? Então, a gente tem esse clima que depois que a Lua ingressa hoje em Escorpião às 21h19, ele já vai começar a ficar um pouquinho mais presente. Aí a gente vai perceber isso amanhã e tal. Mas aí amanhã eu volto e a gente conversa mais sobre a terça, porque amanhã tem também o ingresso do Sol no signo de Peixes, tá? Então, uma ótima segunda para você e até amanhã.